Em Kingdom, o que não falta são grandes oficiais que lideram seus exércitos no campo de batalha, se destacando e sendo lembrados como grandes líderes que entram nas guerras sempre em busca da vitória do seu estado. No entanto, existe uma figura na obra que entrava no campo de batalha não para alcançar a vitória de uma guerra, mas sim a própria, não se importando em colidir com inúmeros inimigos de uma única vez, portanto que pudesse provar ser o mais forte. E este é Houken, um dos maiores antagonistas de Kingdom e um personagem odiado por muitos dentro da obra, mas que também possui algo bem único, que consegue atrair o interesse dos leitores para sua pessoa. E hoje eu irei falar sobre esse personagem e como ele conseguiu marcar a sua presença na obra de Kingdom, tanto para os seus personagens quanto para os seus leitores. Bem, primeiramente, quem foi Houken? Em Kingdom nós acompanhamos uma história que busca contar de uma forma fictícia o período histórico das guerras de unificação da China, também conhecido como Era dos Estados Combatentes. E o Hara, autor de Kingdom, obviamente se utiliza das figuras históricas desse período para criar os seus personagens, e Houken não é uma exceção, embora ele seja bem diferente da figura real em que ele foi inspirado. Com Houken sendo inspirado na figura histórica de Pang Nuan, um importante general do estado de Zhao, durante o final do período dos Reinos Combatentes, no ano de 221 a.C., passando a ter o seu maior destaque em 242 a.C., quando ele foi feito comandante na campanha contra o estado de Yan, e matou o general Zhu Xin, uma importante figura militar para o estado na época, com um ano depois ele sendo escolhido como o comandante supremo das forças conjuntas dos aliados Zhao, Shu, Wei, Han e Yan, contra o estado de Qin em uma invasão, com esta tendo sido a última força unificada do período dos estados combatentes e sendo representada em Kingdom na Guerra do Arco de Coalizão. Depois disso, Pang Nuan comandou o exército de Zhao contra Qi e Yan, tendo conseguido conquistar diversas cidades pertencentes aos estados, onde além de seus feitos militares, Pang Nuan se destacou por escrever um tratado militar de 3 capítulos, também chamado de Pang Nuan, que está listado na bibliografia imperial de Yi Wenzi, na história da dinastia oficial Han Shu, cujo mesmo já se encontra perdido há muito tempo, mas parte do seu conteúdo pôde ser preservado, no livro de He Guans. E neste texto, Pang Nuan explica que um general deve obedecer ao caminho e unir todos os homens em armas, seguir vantagens estratégicas e pesar as suas chances. Dessa forma, o Estado e os militares evitariam o uso de força, onde o planejamento e a preparação eram um plano superior, diplomacia a segunda escolha e a guerra a pior, onde o líder superior confundiria o governante de um estado inimigo, mudaria os costumes e hábitos de sua população, subornaria seus funcionários e perturbaria seu senso de certo e errado, onde com isso alcançado, um estado estrangeiro estava pronto para o ataque, sendo esse um ensinamento e estratégia utilizada pelo próprio Pang Nuan. Com isso tudo, sendo o pouco que eu consegui encontrar de mais relevante sobre essa figura histórica. E se você souber de algo que você julgue como importante a ser citado e que eu deixei de dizer aqui, por favor deixe aí nos comentários. Pois como vocês sabem, esse tipo de pesquisa é bem difícil dada a falta de acesso que nós temos a registros dessa época e local, principalmente de uma forma confiável. E bem, ao saber mais sobre a figura que era Pang Nuan, nós podemos gerar um certo estranhamento com a forma como o Hara decidiu retratá-lo como Houken, sendo bem diferente do que é a sua figura real, mas que tem um motivo para ter sido feito dessa forma, da qual eu vou explicar mais pra frente. Mas bem, enfim, indo agora para o mangá de Kingdom, antes de Houken nos ser apresentado, é preciso dar um certo contexto. No início da obra, o estado de Qin, estado que nós acompanhamos, estava fazendo uma campanha contra o estado de Han, enviando grande parte do seu exército para conquistar mais territórios, com a campanha sendo um sucesso com o general Mogou tomando cada vez mais terras e avançando contra o estado de Han. No entanto, em determinado ponto dessa campanha, o estado de Qin é surpreendido com um ataque surpresa do estado de Zhao, cujo mesmo já não era visto como uma ameaça para Qin, pois seus exércitos há tempos não podiam ser comandados com a mesma maestria de quando eles possuíam os seus 3 grandes céus. 3 grandes generais lendários que lideraram as forças de Zhao, rendendo grande poder ao Estado, mas que após a morte dos mesmos, o Estado de Zhao se encontrava com um exército muito grande e com poucos generais capazes de exercer a mesma influência dos grandes céus. Mas isso veio a mudar, com Houken sendo escolhido como um dos mais novos 3 grandes céus de Zhao, e cabendo a ele liderar a invasão contra Qin, recebendo um exército de 100 mil homens com a ordem do rei de Zhao de devastar o Estado. Com Qin agora tendo de fazer um exército às pressas, pois sua principal força militar se encontrava na campanha contra Han, onde para liderá-los é escolhido o general Oki, o último dos 6 grandes generais de Qin e uma das figuras mais importantes de Kingdom. Com Oki percebendo desde cedo que havia algo de errado nessa invasão e dizendo para Shobun Kun, outra importante figura para Kingdom, principalmente no campo político, que ele iria concluir tudo nessa batalha. Com essa fala não sendo bem entendida pelo Shobun Kun na hora e nem pelos leitores, mas que logo passa a fazer sentido. Onde antes da batalha que ficou conhecida como a Batalha de Baiou, ocorre uma reunião entre os nobres e políticos de Qin, onde é chegada a informação de que
que quem lidera as forças de Zal é Houken, com nenhuma das figuras ali presentes reconhecendo esse nome, com exceção de Shobun-kun, que não apenas reconhece esse nome, como também informa os demais que ele havia sido morto por Oki no passado, gerando grande confusão por parte dos demais e até do próprio Shobun-kun, que diz como ele conhece Houken, onde ele revela que no passado Houken havia matado Kyo, um dos 6 grandes generais de Qin, e que ele e Oki mantiveram a existência de Houken em segredo, pois não queriam que a notícia de que um completo desconhecido surgiu no campo de batalha e matou um dos 6 grandes generais, revelando com isso também o fato de que Houken não era um general, muito menos um militar, com Shobun-kun se referindo a ele como uma manifestação direta do poder marcial, com no passado Houken avançando sozinho contra o acampamento de Kyo, devastando seus soldados até enfim colidir com Kyo em um duelo, onde nele Houken saiu vitorioso. E após isso, os demais presentes na reunião obviamente desacreditam no que Shobun-kun está falando. Afinal, como poderia um único homem invadir o acampamento de um dos maiores generais do estado, matar todos os seus soldados e ainda vencer um duelo contra o próprio? Mas Shobun-kun afirma que tudo aquilo era verdade, e que Houken só foi parado naquele dia por conta de Oki, que conseguiu derrotá-lo em um duelo. Com essa tendo sido também a única vez em que Shobun-kun viu Oki ser tomado pela fúria durante o combate, com ele também enfim entendendo o que Oki quis dizer antes da batalha, de que ele iria terminar tudo isso, enfrentando Houken mais uma vez, com os dois aguardando um pelo outro nessa guerra que está por vir. Mas Shobun-kun também traz outra informação importante, que é de que Houken no passado não lutava pelo estado de Zal, mas sim pelos seus próprios objetivos, pois Houken se proclamava um Bushin, um guerreiro temido pelos céus que vive apenas para enfrentar os mais fortes, e se provar como alguém que superou os limites humanos. E que muito provavelmente ele só estava nessa guerra para ter a sua tão aguardada revanche contra Oki, com isso se provando verdade com logo no começo da batalha de Baiou, Houken não demonstrando interesse em liderar o exército, deixando essa função para o estrategista Shou-Sou. E bem, após a batalha de Baiou já ter começado, o lado de Qin estava se saindo na vantagem, tendo não apenas Oki os liderando, como também outros grandes oficiais, como Moubu, que garantiram grande superioridade no combate. No entanto, durante a noite após mais uma das batalhas, Houken invade sozinho um dos acampamentos de Qin, sendo esse o acampamento da unidade Risshin, unidade especial liderada pelo nosso protagonista, Shin, com os mais habilidosos da unidade que é Shin e Kyokai, sendo os primeiros a perceber que havia algo de errado acontecendo, e com Houken aparecendo do meio da floresta bradando aos demais soldados que ele era o Bushin, uma calamidade dos céus. Logo em seguida avançando contra os soldados de Qin, destruindo as suas defesas e matando um a um como se não fossem nada. Com esse avanço só sendo interrompido com a chegada de Shin e Kyokai, que conseguem parar Houken com o mesmo reconhecendo a força e potencial dos dois, e afirmando que foram eles que o invocaram naquela noite e por isso ele iria matá-los. Onde em meio à luta nós temos um flashback da Kyokai, com ela conversando com sua irmã sobre uma lenda presente no seu clã, a lenda dos Bushin, de que esses eram homens invencíveis, temidos pelos céus por terem se tornado a manifestação viva de um deus da guerra em forma humana. E Kyokai percebe que se o que está diante dela for de fato um Bushin, então aquela luta não será como as outras. Com a luta prosseguindo com Houken conseguindo lidar com os dois facilmente, com Kyokai até conseguindo fazer um leve corte em Houken, surpreendendo o mesmo, que reconhece ela como uma invocadora de deuses, chamando ainda mais a atenção do próprio. Com ele intensificando ainda mais a luta, com alguns soldados próximos até tentando fugir para buscar ajuda. Mas Houken logo os mata, dizendo que ninguém deveria se afastar até que a luta terminasse, com aquela luta se tornando agora quase uma espécie de ritual para Houken, onde com o decorrer dela, ele deixa Shin e Kyokai em um estado grave, dizendo que eles seriam oferendas aos deuses. Mas eles conseguem ser salvos pelos demais membros da unidade Risshin, que consegue se utilizar de uma distração para fugir com os dois, com Houken também partindo assim como surgiu, adentrando na floresta e desaparecendo. Com esse primeiro encontro nos fazendo entender de fato o terror que é Houken, e que ele está em um nível completamente diferente dos demais oficiais já apresentados até então. Após isso, nós retornamos para a batalha em si, com nos próximos dias Moubu conseguindo atacar o QG de Zal diretamente, ficando de frente para Houken. Mas ao invés de começar um combate como esperado, o mesmo simplesmente ignora Moubu e foge, quebrando completamente as expectativas, e com Moubu iniciando uma perseguição contra Houken, sendo atraído para uma armadilha, onde Moubu atinge Houken, mas percebe que aquele era apenas uma farsa, criada apenas para atraí-lo até aquele lugar, onde agora Moubu e seu exército se encontram cercados por Zal. Mas em meio a isso, Oki, percebendo que havia algo de errado, chega pessoalmente ao campo de batalha para ajudar Moubu, e enfim, se encontrando com Houken, cujo mesmo joga uma lança em direção ao Oki, logo chamando a sua atenção e abrindo espaço para iniciar o tão aguardado duelo, onde ao começá-lo, os dois demonstram como é o duelo das figuras mais fortes no campo de batalha, com os dois se mostrando em pé de igualdade durante a maior parte da luta, mas Oki é mais uma vez tomado pela fúria que sentiu no passado pela morte de Kyo,
e passa a pressionar Houken, quase conseguindo desferir um golpe fatal, mas sendo impedido, pois sua atenção se volta para Hiboku, outro membro dos mais novos 3 grandes generais de Zal, com Houken continuando com o duelo, mas com agora Oki tendo de não apenas focar na sua luta, como também em todo o campo de batalha, onde em determinado momento Oki consegue quebrar a glaive de Houken, e quando estava prestes a matá-lo, ele é mais uma vez interrompido, dessa vez por uma flecha disparada pelo oficial de Zal, Jinka, ferindo Oki e abrindo uma brecha para Houken o perfurar com sua glaive. Mas, mesmo ferido mortalmente, Oki continua firme e quase mata Houken, empurrando a sua glaive contra o seu ombro, e com Oki gritando para o seu oponente: "Eu sou um grande general sob os céus", com Houken não entendendo de onde vem toda essa força, tentando desesperadamente matar Oki de uma vez, mas sendo impedido por Tou, que consegue separá-los e permitir que Shin levasse Oki para longe, iniciando a retirada do exército de Kin, que havia não apenas perdido a batalha, como também o seu maior general, onde retornando para Houken, o mesmo diz para Hiboku que ainda não se sentia como vencedor, com a morte de Oki tendo sido uma vitória amarga para o mesmo, pois ele sabia que mesmo tendo sido quem sobreviveu no fim, ele não teria vencido Oki sozinho, com Houken partindo e se isolando para continuar seu treinamento. Toda a primeira introdução de Houken já é feita para nos deixar claro 2 coisas. Primeiramente, que ele é um monstro em campo de batalha, tendo poucos que consigam se igualar a ele durante toda a obra. E a segunda, que é de que ele vai ser, sem dúvidas, um dos principais antagonistas para a história, principalmente por Shin, que possui a grande admiração por Oki e passa a carregar o seu legado após a sua morte. Com todo o conceito do Bushin também mostrando como o Houken se vê, como uma entidade que pode superar qualquer coisa através da força marcial, onde ele sempre busca os mais fortes para se provar como alguém superior, temido pelos céus, com ele também sendo um buscador do caminho, um conceito que está diretamente ligado com a visão de Houken e que vai ser mais explicado no decorrer da obra, mas com sua introdução já deixando claro os seus desejos e como a morte de Oki o incomoda, pois ela entra em conflito com a sua busca de se provar o mais forte sozinho, onde de agora em diante Houken também busca entender a força de Oki e o porquê de ele não conseguir alcançá-la. E após isso, Houken passa um bom tempo sumido do mangá, com anos depois sendo encontrado e chamado por Keisha, um dos principais generais de Zal, para ajudar na invasão contra o estado de Yan, com Houken aceitando comandar a invasão, pois Hiboku lhe diz que o que ele busca está no campo de batalha, e ao participar da invasão em si, ele acaba terminando a guerra em um único dia, matando o grande general Geki Shin, onde Houken até se lembra de Oki no meio do duelo e a tal força de um general, mas Geki Shin não era como Oki, não trazendo para Houken o que ele buscava, com a derrota dele garantindo a vitória para Zal. Com em seguida Houken se encontrando com Hiboku e dizendo que aquilo tudo era muito chato, mas Hiboku o tranquiliza, dizendo que era apenas o começo de uma batalha muito maior, pois esses eram apenas os preparativos para a Guerra da Coalizão, onde, explicando brevemente, essa foi uma grande guerra onde os demais estados da China se uniram para invadir o estado de Qin, sendo uma das guerras mais marcantes do mangá até hoje, principalmente porque praticamente todo mundo participou dessa loucura, incluindo Houken. Mas o mesmo se manteve distante das batalhas durante a maior parte do arco, só aparecendo durante a investida surpresa de Hiboku, onde em meio a ela Duke Hyo surge para impedi-lo, sendo surpreendido com o surgimento de Houken. E se você quiser saber mais sobre essa luta, eu recomendo que você assista o meu vídeo sobre o Duke Hyo, onde eu dou um pouco mais de destaque para ela e que eu recomendo que você assista. Mas bem, durante o combate entre esses dois, Houken se prova superior, mas Duke diz não sentir nenhuma vontade vindo dele, e questiona se Hiboku disse que o que ele busca está no campo de batalha, com Houken se surpreendendo, pois era exatamente o caso, onde após perceber isso, Duke Hyo apenas disse para Houken que ele está perdido, e que ele nunca entenderá a força de Oki, pois Houken não sentia a força que fluía através dos homens no campo de batalha, e que ele nunca entenderia o porquê ele foi derrotado por Oki, com Houken se enfurecendo com essas palavras e conseguindo matar Duke Hyo, mas tendo seu braço quebrado em meio à luta, onde ela cria mais um conflito em Houken, onde ele viu mais uma vez a força que ele não consegue entender. Com após isso sendo iniciada a batalha pela cidade de Sai, a última barreira de Qin contra as forças invasoras. E em meio a ela, Houken se encontra com Hiboku e diz que os céus começaram a voltar a sua atenção para aquela cidade, onde Hiboku até recomenda que Houken participe da batalha, mas o mesmo nega, dizendo que não se tem o luxo de brincar agora. Sendo apenas no último dia da batalha, quando o exército de Otunwa chega para ajudar Qin atacando o exército de Zal, que Houken surge e ataca os guerreiros da montanha, onde ele busca alcançar Otunwa enquanto avança através do seu exército, mas sendo parado em meio ao caminho por Shin, com Houken notando que Shin já havia se encontrado com ele 3 vezes e havia sobrevivido, declarando que ele não poderia deixá-lo sobreviver novamente, iniciando um duelo entre os dois.
onde após sofrer o primeiro ataque, Shin se lembra da força de Renpa, outro grande general que havia lutado de igual contra Oki, e diz que Houken não é nada comparado a ele, pois seus ataques não possuem o peso de um grande general. Com os dois se chocando no chão, com Houken acertando o primeiro golpe, mas apesar dos ferimentos graves, Shin consegue feri-lo, atingindo seu peito e cortando seu rosto no mesmo lugar onde o General Oki o marcou anos atrás. Onde Houken retalia completamente enfurecido, mas fica chocado ao ver Shin se levantando do chão novamente, mesmo estando gravemente ferido, pronto para continuar o duelo. Com Houken pensando consigo mesmo sobre o que exatamente todos esses guerreiros são, e por que ele não consegue alcançar a mesma força que eles. Com seu duelo sendo interrompido por Hiboku, que deixa a mensagem de que ele está no fim do seu caminho, e que ele não deve continuar naquela batalha. Com em seguida, Houken recuando com Hiboku e o resto do exército de Zou, e dizendo que se lembraria do nome de Shin. Após isso tudo, Houken mais uma vez desaparece no mangá, ficando um bom tempo sem receber atenção, só reaparecendo no arco da primeira grande invasão a Zou, aparecendo sozinho mais uma vez aprimorando suas habilidades em uma floresta, onde essa estava próxima do local da batalha das planícies de Shukai, onde Houken sentiu quase como de forma instintiva Shin usando a glaive do General Oki em batalha, sentindo o golpe de Shin e Oki mais uma vez em seu rosto e sendo tomado pela mesma fúria e frustração do passado, com dias depois o Bushin aparecendo de repente na posição esquerda do acampamento de Kim, matando todos que estavam no seu caminho até chegar à tenda de comando, buscando encontrar Shin mais uma vez e por fim no legado de Oki. No entanto, o QG da esquerda atacado por Houken pertencia a Mouten e a unidade de Gakuka, com Shin estando na verdade na direita do exército de Kim. E durante o seu ataque, Kozen, o principal oficial e guardião de Mouten que estava presente no local, acaba gravemente ferido, mas consegue surpreender o Bushin o esfaqueando em sua perna durante seus momentos finais, chocando Houken, pois até mesmo alguém fraco à beira da morte possui a força que ele não conseguia entender. Onde após matar Kozen e perceber que estava no lugar errado, Houken então desaparece mais uma vez na floresta, sendo apenas no 15º dia que Houken reaparece entre as fileiras de Zou, parando sozinho um ataque de Kim, destruindo a cavalaria e rugindo com tanta raiva que fez com que todas as montarias não conseguissem seguir em frente, ordenando aos soldados de Zou que o levassem para onde Hiboku estava, onde ao se encontrarem, Houken diz que ele tinha vindo em busca da resposta que lhe foi prometida por Hiboku há tanto tempo, e Hiboku responde que ele era o único capaz de guiar o Bushin para sua resposta, mas que quem o segurava era ninguém menos que Shin da unidade Risshin. Com posteriormente, enquanto a unidade Risshin rompia as defesas de Zou e avançava direto para o quartel-general de Hiboku, Houken mais uma vez aparece ficando contra Kim, trazendo mais uma vez grandes perdas para a unidade Risshin e com Houken entrando em conflito mais uma vez contra Kyokai, onde em meio ao duelo Kyokai conseguiu provar as suas habilidades e velocidade, cortando o corpo de Houken várias vezes, mas ainda assim sendo incapaz de dar um golpe fatal, conseguindo no processo cortar 2 dos dedos de Houken, mas mesmo assim Houken zomba das habilidades de Kyokai, afirmando que enquanto ela era apenas uma invocadora de deuses, ele era um hospedeiro de um deus, ele era um Bushin, atacando Kyokai ferozmente irritado com a sua força e persistência, a deixando em um estado grave, com o duelo só sendo interrompido por Shin, que chega enfurecido ao ver Houken, e com Houken correspondendo com a mesma fúria ao ver a glaive de Oki em suas mãos, iniciando o duelo com o Bushin atacando com tanta ferocidade que seu golpe jogou Shin para o lugar cheio de cavaleiros de Zou, mas Houken os ataca também, pois eles estavam atrapalhando o seu duelo contra Shin, onde Shin é muitas vezes pressionado e derrubado, mas ele se levanta para enfrentar Houken, onde mesmo ferido ao extremo, Shin consegue segurar o Bushin em combate, com Houken vendo a forma de Oki pairando atrás de Shin, com sua fúria aumentando cada vez mais. Mas o duelo é brevemente interrompido, onde nós temos um destaque para Hiboku, que enfim explica quem é Houken, dizendo que ele representa toda a humanidade. Hiboku conta como eles se conheceram, onde Houken poupou a vida de Hiboku no passado ao dizer que os céus os reuniram, e que as vozes da terra trouxeram Hiboku para guiar o Bushin no futuro, explicando enfim também o que são os buscadores do caminho, sendo esses pessoas que buscam a salvação da humanidade, com o caminho que eles escolheram sendo de transcender a humanidade, pois na sua visão a própria era falha em sua essência, e para eles se provassem que podem superar a humanidade perante os deuses, os humanos evoluiriam para algo melhor, e o caminho que Houken havia seguido era o de transcender a humanidade pela força, o caminho do Bushin, onde Hiboku ressalta que como Houken não conseguiu derrotar Oki e como ele não está sendo capaz de derrotar Shin,
isso só poderia significar uma coisa, que não importa o quão desesperadamente alguém lute e tente abrir o caminho para cima, o homem não pode transcender a si mesmo. E no final, a resposta que Houken buscou tão ferozmente criou a sua própria contradição, que só poderia significar que os buscadores do caminho estavam errados o tempo todo, pois a evolução individual não poderia alcançar a força que aqueles que não lutam sozinhos alcançam. Retornando ao duelo onde não importava o quão forte Houken atacasse, Shin continuava a se levantar lenta e dolorosamente, com Houken perguntando o porquê de ele ser tão persistente, ao que Shin responde mais uma vez: "Eu serei um grande general sob os céus", onde todos entendem que em Shin estava a força de todos aqueles que caíram em batalha, e que ele carregava o seu legado. Com os dois se chocando novamente, com Shin enfim conseguindo botar Houken de joelhos pela primeira vez, onde Shin menospreza Houken dizendo que como um Bushin ele estava sozinho, e seus golpes ainda não pesavam nada. Iniciando mais um embate onde Houken diz para Shin que os relacionamentos que ele defendia eram exatamente o que há de errado com a humanidade, sendo esses correntes que impedem a humanidade de seguir em frente e que ele, como Bushin, estava lá para quebrar essas correntes. Com o duelo continuando com os dois em um estado de completo frenesi, e ao ver a tenacidade de Shin, Houken passa a questionar sobre se o caminho que ele escolheu poderia ser considerado real, logo tentando espantar esses pensamentos e se negando a pensar nessa possibilidade, com Houken tendo sua glaive quebrada tentando se defender do ataque de Shin, que consegue perfurar o seu ombro lentamente, assim como Oki fez no passado, com Houken encarando Shin nos olhos e com o cabo de sua glaive se quebrando, permitindo a Shin enfim desferir o golpe mortal, trazendo fim para Houken. E nesse momento, Houken tem um flashback de seus pais, um casal de curandeiros gentis de um pequeno vilarejo que tratavam e cuidavam de todos com carinho, principalmente do seu recém-nascido filho, mas que tiveram sua paz e felicidade destruída, quando um homem vestindo as mesmas roupas e portando uma glaive e tatuagem iguais às de Houken chega e massacra todo o vilarejo, levando apenas o pequeno bebê Houken junto de si, retornando ao presente com a história de Houken se encerrando, junto do seu caminho. Houken foi por muito tempo uma das maiores ameaças de Kingdom, onde sempre que ele aparecia nós sabíamos que algo grande estava para acontecer e que nenhum personagem estava seguro, com o fato também dele ter matado tantos personagens queridos pelo público, tendo feito ele ser um dos personagens mais odiáveis da obra. Mas eu acho incrível como Hara fez toda a trajetória do Houken. Quando nós comparamos ele com a figura real a que foi inspirado, nós vemos que o Houken é totalmente diferente de Pan Nuan. Mas sinceramente, isso era necessário, pois criou não só uma ameaça maior, como também um objetivo a ser superado por Shin como protagonista. Mas mesmo assim, o Hara não se limitou a fazer de Houken apenas algo a ser superado, desenvolvendo a sua história e a sua ideologia, com os buscadores do caminho criando uma trama única para o personagem. Houken é uma vítima de um objetivo que já era falho em sua concepção, com a própria forma de como ele foi levado para esse caminho já provando isso. Ele foi levado por um Bushin que teve de escolher a sequestrar uma criança para seguir com um caminho que ele não pôde concluir, pois esse caminho não tem fim. Buscar ser o mais forte nunca foi e nem seria o suficiente para um Bushin, pois sempre haveria alguém a superá-lo ou uma força que ele não era capaz de alcançar. E Houken é a prova disso, pois mesmo sendo um monstro absurdamente forte, ele não conseguia entender a força presente em tantos guerreiros no campo de batalha, e isso sem perceber o separou do seu próprio caminho, onde ele já não buscava mais provar a sua força como algo superior para os céus, assim como seus antecessores buscavam, mas sim para provar a si próprio como alguém superior, mostrando que desde o início Houken era apenas mais um guerreiro perdido em uma era de conflito, e que seguia um caminho que sempre esteve fadado à sua própria perdição. Mas bem, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Houken sempre foi um personagem que me chamava muita atenção em Kingdom, e eu demorei pra fazer um vídeo sobre ele justamente para tentar trazer uma boa análise e apresentação do mesmo, onde eu espero ter conseguido alcançar esse objetivo e quem sabe ter atraído mais a sua atenção para ele ou para a obra de Kingdom como um todo. Então se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais, e se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. E um agradecimento especial para os membros Fabiana Santos, Samuel Caê e Bruno Master. Muito obrigado pelo seu apoio, que ajuda demais o canal. E se você quiser também, considere se tornar membro do canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos, além de te fornecer privilégios exclusivos. Comente também o que você achou do vídeo, o que você acha do Houken como personagem, e deem sugestões de outros personagens de Kingdom ou de qualquer outra obra que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal. Por último também, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.